Olá, meus queridos, eu sou o pregador Wesley Rabelo e este é o canal Reformadores do Evangelho. Eu gostaria de convidar você para acompanhar o nosso conteúdo aqui nesta plataforma do YouTube. Para nós é muito importante a sua contribuição, que você possa se inscrever, que você possa curtir, possa compartilhar e comentar os nossos vídeos. Nós vamos estar toda semana subindo 2 vezes por semana um conteúdo novo para a edificação da sua fé. Nossa incumbência aqui nesta plataforma é trazer o melhor do conteúdo cristão para a edificação da vida da igreja, cooperando assim com o crescimento e o avanço do reino de Deus. Eu gostaria então de pensar nesta ocasião sobre um tema muito importante. O que Jesus está disposto a fazer para alcançar uma vida? Ele nos deu exemplo na Bíblia Sagrada. Ele foi até as últimas consequências, até a crucificação e a morte, por amor dos homens, por amor de seres tão indignos quanto eu e quanto você. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O intuito do Senhor era salvar os homens, mas utilizando uma ferramenta extraordinária que é a fé. É crer no Senhor. O homem é salvo por Cristo a partir do momento que ele crer em Jesus. Então fique até o final deste vídeo, acompanhe conosco esta importante reflexão. Eu tenho plena convicção de que ela vai trazer edificação para a sua vida, para o seu coração. Seja edificado através desta palavra. Jesus Cristo foi até as últimas consequências por amor da raça humana, indo até a cruz do Calvário e se entregando voluntariamente para ser crucificado de forma severa, de forma crudelíssima. Enquanto Jesus estava na cruz do Calvário, ele era blasfemado, ele era zombado, ele era escarnecido, ele era afrontado sob aquela cruz, debaixo de severas dores, de um esmagamento espiritual que consumia a sua vida. A cada minuto que avançava as horas, Jesus Cristo estava ali debaixo de agônicas dores, mas por amor da raça humana. Ele se submeteu até as últimas consequências por amor à raça humana. E o retrato da crucificação de Jesus entre dois ladrões expressa de forma muito clara isso. Ele foi crucificado entre malfeitores, sendo ele justo, sendo ele um homem puro, sendo ele Deus. Foi crucificado entre bandidos, entre malfeitores. Este é o retrato do amor de Jesus Cristo por homens tão indignos como nós, conforme trata para nós Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos estávamos perdidos, destituídos da glória de Deus, da graça de Deus, porque todos pecamos. Mas, conforme Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 a seguir, diz a Bíblia que ele se despiu da sua glória, ele se desfez da sua glória, desceu na terra, e se fez homem e se vestiu de pele humana para passar pelas mesmas dores, pelas mesmas humilhações que o pecado promove na vida do homem, para com isso ele dar para nós um exemplo extraordinário, o exemplo do amor, o exemplo da misericórdia. Foi sofrendo essas agônicas dores, todas estas provações, que Jesus mostrou para nós, em primeiro lugar, que é possível vencer o pecado, em segundo, que é possível viver neste mundo sem pecar, e em terceiro lugar, quando ele passa por todas essas provações, lições para mostrar para nós o tamanho do amor e da misericórdia de Deus. Quando ele está naquele lenho maldito, ali naquela condição de malfeitores, ele pôde pregar a sua última mensagem:
para aqueles ladrões e malfeitores que ali estavam naquela cruz, do lado dele, fazendo companhia a ele naquele momento tão terrível e tão doloroso. Somente Jesus poderia pregar para aquele ladrão, somente Jesus poderia testemunhar para aquele ladrão o tamanho do amor e da misericórdia de Deus, o tamanho da comunhão com Deus e o resultado da comunhão com Deus, através daquele momento tão dolorido. Se talvez outra pessoa dissesse para qualquer um daqueles ladrões que havia salvação, ou que Deus poderia mudar a sua sorte, eles jamais acreditariam, porque a primeira frase que eles dirigiriam era: como nós poderemos esperar que a nossa situação seja revertida, uma vez que nós estamos presos nesta cruz maldita, uma vez que nós estamos a segundos da morte? Você pode até dizer que há liberdade, porque você está aí embaixo. Mas se você estivesse no nosso lugar, você talvez pensaria diferente. Mas foi nesse exato momento, aonde Jesus na cruz, pendurado, na mesma situação, na mesma condição daqueles homens, pôde demonstrar para eles que é possível você se conectar com Deus, mesmo em meio às mais agônicas e às mais terríveis dores deste mundo. E quando Jesus assim estava na cruz, que ele começou a orar ao Pai e clamar por aqueles que blasfemavam e que zombavam dele, naquele momento, um daqueles ladrões foi tomado de um quebrantamento descomunal e espiritual profundo, sobrenatural. E então, naquele momento, aquele ladrão conheceu de fato quem era Jesus. Ele conheceu Jesus no sofrimento. Ele conheceu Jesus na dor. Jesus desceu do céu, se vestiu de pele humana, mas ele não se contentou apenas em se vestir de pele humana. Ele se sacrificou e não somente isso, ele se colocou na condição do pior de todos os homens, até mesmo dos condenados. Ele se colocou na condição dos condenados. Sabe o que é isso? É Jesus provando para nós que ele veio para morrer e para se entregar, para salvar até mesmo os condenados. Foi quando Jesus foi submetido à condição de condenado que ele pôde pregar para os condenados. Sabe por que Jesus prega para os perseguidos, para os condenados e para os açoitados, para os acusados injustamente? Porque ele também passou pela mesma situação. Jesus no Getsêmani estava sozinho e não tinha ninguém para acompanhá-lo naquele momento de dor, mesmo cercado pelos discípulos, ele estava sozinho, porque a sua causa era muito acima da perspectiva humana e do entendimento humano daqueles discípulos. A dor e a agonia espiritual que ele sentia era profunda, de tal maneira que aqueles discípulos não tinham capacidade de entender, nem compreender aquele momento. Mas, amados irmãos, Jesus prega também para os condenados, porque ele está na condição agora de condenado e prega de forma eloquente, porque prega com seu próprio testemunho. O testemunho de Jesus foi suficiente para converter uma alma, mesmo na condição de condenado. Com isso, nós precisamos refletir: o que nós estamos testemunhando a despeito da nossa vida, e qual tem sido o nosso posicionamento para pregar a palavra de Deus? Até onde nós estamos dispostos a ir? Quais são as consequências que nós estamos dispostos a correr? Quais são os perigos que nós estamos dispostos a correr? Quais são os dramas da vida que nós estamos dispostos a correr para pregar o evangelho de Jesus Cristo? Quando Jonas foi submetido à condição de lançado no mar e agonizava no ventre do peixe, naquele tempestuoso mar, ali era uma figura do Senhor, ali era uma esfera que o Senhor estava trazendo na vida de Jonas, para mostrar para ele: olha, Jonas, isso que você está vivendo, esse drama que você está vivendo, um mar tempestuoso e a agonia no ventre do peixe, é assim que está a alma dos ninivitas. É para que você entenda qual o tamanho da circunstância que passa na mente, na alma dessas pessoas que estão em profundo pecado. Quando Jesus chegou na cruz, quando ele passava por aquela dor, era isso que ele, naquele momento, estava expressando para aquele homem que estava do seu lado, dizendo: eu sei a dor que você está sentindo, porque eu também estou passando pela mesma dor. Nínive foi pregada a palavra, mas a sensibilidade não chegou no coração de
Jonas para ele entender esta profunda lição. Às vezes nós não temos condição de pregar uma palavra de forma eloquente e profunda, porque às vezes nós não temos a capacidade de nos submeter a situações tão dramáticas da vida que Jesus nos permite passar, para que nós aprendamos com isso e para que nós tenhamos lições extraordinárias para ter condição de agora, experimentando dessas esferas, talvez em alguns momentos tão amargos, temos condição de transmiti-las de forma eloquente através do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Amados, foi em meio a essa circunstância que se encontrava também o profeta João Batista, para ali transmitir através da sua posição no deserto e solitário, transmitir a condição espiritual daquele povo de Israel, e não somente isso, transmitir a esfera espiritual que vivia o povo de Israel. Eles estavam tão inférteis como o deserto, eles estavam tão distantes de Deus, estavam tão vazios de Deus como aquele deserto, mortos como aquele deserto. Mas, amados irmãos, o profeta João Batista declarando para aquele povo, foi no meio do deserto que ele trouxe vida para aquele povo, uma mensagem extraordinária: arrependei-vos e voltai-vos para o Senhor. O Senhor mostrando a sua misericórdia, o Senhor mostrando a sua infinita misericórdia para com os seres humanos. Lições preciosas de Jesus para ensinar para mim e para você, para que eu e você possamos aprender com os dramas da vida, e se somos submetidos a alguns dramas em nossa vida, não murmurarmos, mas procurarmos extrair qual é a lição que o Senhor quer transmitir ao nosso coração através desta circunstância tão adversa. Nós possamos aprender com o Senhor Jesus Cristo, nós possamos, assim como Jesus, extrair não só da palavra, mas também das circunstâncias a qual somos submetidos, as lições que o Senhor tende a transmitir ao nosso coração.